O grito ecoou pela viela estreita de Alfama como um lamento de fado rasgado, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Não me obriguem. Eu não sou o que pensam. Ana gritou, as palavras escapando como facas afiadas, enquanto lágrimas quentes corriam pelo seu rosto, misturando-se ao sal do Tejo que o vento trazia do rio próximo. As mãos da mãe tremiam ao apertar o rosário de prata, herança da avó minhota, e os olhos do pai, endurecidos pelo vinho tinto de uma vida de pescador, fixavam-se nela com uma mistura de fúria e desespero. Tu és nossa filha, Ana. Não essa aberração que trouxeste para casa. Ele cuspiu as palavras, apontando para o vulto sombreado ao lado dela, onde Sofia se encolhia, os punhos cerrados contra a saia plissada que usava, tecida à mão em trás-os-montes. Naquele instante, o mundo de Ana desabou como as muralhas antigas do castelo acima, e o cheiro de sardinha grelhada das ruas vizinhas misturou-se ao azedo da traição familiar. Mas foi o toque sutil de Sofia na sua mão, um roçar de dedos que prometia mundos inteiros, que ancorou mesmo quando adeus forçado se materializava como uma sentença de exílio. Era 2015, e Lisboa pulsava com o ritmo das gentes do Chiado, onde os elétricos rangiam pelas calçadas de pedra e os azulejos das fachadas contavam histórias de séculos passados. Ana e Sofia haviam-se conhecido 10 anos antes, em 2005, num verão abrasador em Porto, onde o Douro serpenteava preguiçoso entre vinhedos que subiam as encostas como escadas para o céu. Ana, com 15 anos, era a filha rebelde de um lar conservador de Matosinhos, onde o mar Atlântico batia impiedoso nas rochas, moldando homens de ombros largos e mulheres de silêncios profundos. Seu pai, João, pescava atum ao largo de Aveiro, voltando com redes cheias e histórias de tempestades que pareciam metáforas para sua própria vida turbulenta. A mãe, Maria, tecia rendas à luz de uma lâmpada fraca, sonhando com as procissões da Semana Santa em Braga, onde o incenso e as velas apagavam as dores do dia-a-dia. Sofia, por outro lado, viera de um mundo de contrastes. Nascida em Évora, no Alentejo, terra de planícies infinitas e sobreiros centenários, era filha de uma família de agricultores que cultivava azeites premiados e uvas para vinhos robustos. Com 16 anos, quando se conheceram, Sofia já carregava o peso de ser diferente, alta, de traços andrógenos que faziam as tias cochicharem nas festas de São João, onde fogueiras crepitavam e sardinha assava em espetos de louro. Seu pai, Manuel, era um homem de poucas palavras que tocava viola noites adentro, compondo modinhas que falavam de amores perdidos nas searas douradas. A mãe, Isabel, com seu avental manchado de terra, ensinara-a a dançar o rancho folclórico, mas nunca imaginara que os passos de Sofia levariam para além das tradições alentejanas. O encontro delas foi casual, quase predestinado, como as lendas de mouras encantadas que as avós contavam à beira das lareiras. Num festival de folclore no Ribeira, Porto, Ana tropeçara numa dança improvisada, derrubando uma caneca de cerveja verde sobre os pés de Sofia. Desculpa. Eu sou um desastre ambulante, rira Ana, corando sob o sol poente que tingia o dor de laranja. Sofia, limpando o líquido com um lenço bordado, erguera os olhos e sorrira, um sorriso que iluminava como o sol de agosto no Alentejo. Desastres são os melhores começos. Eu sou Sofia, de Évora. E tu? Daí nasceu uma amizade que floresceu como as azáleas nos jardins do Palácio de Cristal, conversas intermináveis sobre livros de Sofia de Melbreiner, passeios de barco pelo Douro onde dividiam pastéis de nata roubados de uma confeitaria próxima e noites confidenciando segredos sob as estrelas que pareciam mais próximas em Portugal do que em qualquer outro lugar. Anos pavimentaram esse caminho de irmãs de alma. Aos 18, Ana mudara-se para Lisboa para estudar arquitetura na Universidade Técnica, fascinada pelas curvas mouriscas da Torre de Belém e pelos segredos escondidos nos arcos do Aqueduto das Águas Livres. Sofia seguira um ano depois, matriculando-se em literatura na Nova, atraída pelas bibliotecas antigas do convento de São Francisco e pelos versos de Fernando Pessoa que ecoavam nas ruas de Alfama. Elas alugaram um quarto apertado no bairro Alto, com vista para os telhados vermelhos e o som distante do fado vindo de tabernas enfumaçadas. Ali, entre pilhas de livros e desenhos de Ana de fachadas renascentistas, a amizade aprofundou-se em algo inefável. Tu és a minha âncora, Sofia, sussurrara Ana uma noite, após um exame exaustivo, aninhando a cabeça no ombro da amiga enquanto o aroma de manjerico das varandas invadia o quarto. Sofia, traçando círculos suaves nas costas dela, respondera.
E tu, o meu vento que me leva para onde o coração quer. A transição para amantes veio devagar, como o nascer do sol sobre Sintra, onde as brumas se dissipam revelando castelos de conto de fadas. Foi numa viagem a Óbidos, vila medieval cercada de muralhas, durante o Festival Literário em 2012. Caminhavam pelas ruas empedradas, lambendo ginginha de copos de chocolate, quando uma chuva repentina as abrigou numa alcova sombreada. Riam da água escorrendo pelos cabelos, mas o riso morreu num silêncio carregado. Os olhos de Sofia, castanhos como a terra alentejana, encontraram os de Ana, verdes como o mar de Cascais. Eu sinto algo mais, Ana. Algo que me assusta e me liberta ao mesmo tempo, confessara Sofia, a voz tremendo como as folhas de sobreiro ao vento. Ana, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia, inclinara-se e roçara os lábios nos dela, um beijo tímido, doce como o vinho de colares, que selou o que os anos haviam construído. A partir daí, o amor delas entrelaçou-se com a tapeçaria da vida portuguesa, fins de semana em Nazaré, onde assistiam aos mestres do surf do mar em ondas gigantes, comparando-as às marés emocionais de seus corações, tardes no mercado da Ribeira, provando queijos de serpa e empadas de atum, rindo das histórias de tias que insistiam em casamentos tradicionais e noites de fada em casas de Alfama, onde Amália Rodrigues parecia cantar só para elas, com versos de saudade que ecoavam suas próprias alegrias secretas. Ana projetava edifícios que honravam o passado, como um centro cultural em Belém inspirado nos Jerónimos, enquanto Sofia escrevia contos que teciam fios de amor proibido nas narrativas de Eça de Queiroz. Eram inseparáveis, como o vinho e o porto na mesa de Natal, mas o mundo ao redor, com suas raízes conservadoras, começava a sussurrar sombras. O conflito irrompeu em 2015, como uma tempestade de verão no Algarve, repentina e devastadora. Ana, agora com 25 anos, fora convidada para um estágio em Barcelona, uma oportunidade de ouro para trabalhar em restaurações góticas. Sofia, orgulhosa, a incentivara. Vai, amor. O nosso amor não se mede em quilômetros. Mas o adeus no aeroporto de Portela foi um presságio, um beijo roubado atrás de uma coluna, lágrimas disfarçadas de gotas de chuva. Meses passaram em cartas e chamadas noturnas, mas a distância corroía como sal no ferro das grades de Alfama. Sofia, sozinha em Lisboa, afundava-se em depressão, frequentando tabernas onde o fado de Marisa fazia chorar por amores ausentes. Foi então que o destino traiçoeiro interveio, um telefonema da mãe de Ana, em pânico, revelando que João sofrera um AVC durante uma pescaria em Aveiro. Ana largara tudo e voara de volta, encontrando o pai paralisado na cama de um hospital em Matosinhos, os olhos vidrados como o mar em calmaria falsa. A família, ancorada em tradições católicas de procissões e novenas, não tardou a descobrir o segredo. Maria, revirando o quarto de Ana em busca de remédios para o marido, encontrara uma carta de Sofia, palavras de amor que queimavam como o sol de meio-dia. Meu coração, tu és a minha fadista, cantando saudades que só nós entendemos. O escândalo explodiu numa ceia familiar em véspera de Natal, com o cheiro de bacalhau cozido misturando sal de lágrimas contidas. Tu trouxeste o diabo para esta casa, rugira o irmão mais velho de Ana, um bancário devoto de Fátima, enquanto o tio, com seu fato de domingo, citava Levítico como se fosse o Evangelho de São João da Praça da Sé. Sofia, chamada para explicar-se, chegara tremendo, mas erguera a cabeça como uma rainha lentejana. Eu amo a vossa filha. E o amor não é pecado, é o que nos faz humanos, como o fado nos faz chorar. Mas o adeus forçado veio implacável. João, recuperando a fala aos poucos, murmurara: sai da minha casa, Sofia. E tu, Ana, escolhe a família ou essa. Ilusão. A escolha rasgou Ana ao meio, como o terremoto de 1755 que abalou Lisboa. Ela partira com Sofia naquela noite chuvosa, as malas precipitadas e o coração em farrapos, mas o exílio era temporário, ou assim pensavam. Instalaram-se num apartamento minúsculo em Setúbal, perto do Sado, onde os golfinhos dançavam nas águas e o cheiro de marisco fresco prometia novos começos. No entanto, a traição maior veio de onde menos esperavam. Manuel, pai de Sofia, descobrira tudo através de uma prima fofoqueira de Évora. Num telefonema gélido, ele deserdara a filha. Tu envergonhas o nome da família. Volta ao Alentejo sozinha ou esquece-nos para sempre.
Sofia, que sonhara em herdar as vinhas paternas, desabara como um sobreiro abatido, questionando se o amor valia o preço da solidão. O alto trau se desenrolou no verão de 2016, durante as festas de São João em Porto. Ana e Sofia voltaram à cidade do Douro para um festival, buscando raízes nas fogueiras e no alho porro batido nas portas como tradição. Mas o reencontro com as famílias foi uma armadilha. Num jantar improvisado na Ribeira, João confrontara-as abertamente, o rosto marcado pelo AVC agora contorcido em raiva. Eu perdoei-te o divórcio da tua mãe, mas isto é o fim, gritara, enquanto Maria chorava em silêncio, apertando o lenço de renda que tecera para o batizado de Ana. Sofia, defendendo o amor delas, revelara uma traição inesperada. Eu escrevi um conto sobre nós, pai. Foi publicado na revista Atlântica. Lê e verás que o amor nosso é como o teu por mãe, puro, apesar das tormentas. Mas Manuel, presente por acaso, lera o conto antes e o usara para virar a família contra elas, acusando Sofia de expor segredos sagrados. A briga escalou para um clímax emocional na ponte de Dom Luís I, sob as luzes da cidade que cintilavam como estrelas caídas no Douro. Ana, encurralada entre o pai e o pai de Sofia, gritara: vocês pavimentaram o meu caminho com amor, mas agora o destroem com medo. Sofia não é uma escolha, ela é a minha alma. Sofia, ao lado, colapsara em soluços, o corpo tremendo como as águas do rio abaixo. Num ato de desespero, Ana atirara o anel de noivado improvisado, uma aliança de prata com uma pedra de quartzo de Sintra, para o Douro, simbolizando a perda. Se o mundo nos separa, que o rio leve esta promessa. Mas Sofia mergulhara atrás, não no rio, mas na alma de Ana, puxando-a para um abraço que desafiava o abismo. Não, amor. Nós reconstruímos. Como Lisboa após o terremoto. A transição da perda para a vitória do coração foi lenta, tecida com fios de resiliência portuguesa, essa teimosia que faz as gentes dançarem o rancho mesmo após a colheita perdida. Elas mudaram-se para Coimbra, cidade das serenatas e das bibliotecas joaninas, onde Ana conseguiu um emprego restaurando o mosteiro de Santa Cruz e Sofia lecionava literatura na universidade. Ali, longe dos olhares julgadores, o amor delas amadureceu como o vinho do Dão, profundo, encorpado, com notas de melancolia. Escreveram juntas um livro, Saudades Entretecidas, uma coleção de contos e poemas inspirados no fado e nas lendas de Inês de Castro, que falava de amores que transcendem a morte e o preconceito. O lançamento, em 2018, na Feira do Livro de Lisboa, foi um triunfo. Aplausos ecoaram no pavilhão português e até Maria aparecera, tímida, com um buquê de rosas de Évora, murmurando: eu li, filhas. E chorei, mas de orgulho. A vitória veio plena em 2020, quando o casamento igualitário, legalizado em 2010, mas ainda estigmatizado em vilas remotas, as uniu na Capela dos Ossos em Évora, ironicamente, um lugar de morte que celebrava a vida eterna. Manuel não veio, mas enviou uma carta: o Alentejo ensina paciência. O meu coração aprendeu tarde, mas aprendeu. João, recuperado, sentou-se na primeira fila, apertando a mão de Maria, que usava o rosário agora como símbolo de bênção. Ana e Sofia trocaram votos sob os ossos cravejados de nós ossos que aqui estamos pelas vossas esperamos, uma lembrança de que o amor espera, pavimenta e vence. Hoje, em 2025, elas vivem em uma casa modesta nas colinas de Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal, com paredes de xisto e janelas que emolduram planícies infinitas. Ana projeta ecovilas que honram o património, enquanto Sofia publica romances que inspiram gerações de mulheres a abraçarem suas verdades. O caminho de irmãs de alma para amantes foi pavimentado por anos de risos compartilhados em pastéis de Belém, lágrimas no fado de Alfama e mãos entrelaçadas nas procissões de Fátima reinterpretadas como atos de fé no amor. O adeus forçado testou-as, mas a transição emocional da perda para a vitória do coração provou que, em Portugal, onde a saudade é língua materna, o amor é o hino que nunca morre. Naquele verão de 2005, o ar de Porto estava carregado do doce aroma de cerejas maduras e do fumo das fogueiras de São João, mas para Ana, era o cheiro de liberdade que pairava no Ribeira. Com 15 anos recém-completados, ela fugira da casa em Matosinhos após uma briga com o pai sobre notas escolares. Tu vais acabar como eu, pescando peixe podre se não estudares.
E terminara no festival, sozinha entre multidões de casais dançando ao som de concertinas. Foi quando o tropeção aconteceu. O alho porro na mão dela, símbolo da tradição de bater às portas pedindo beijos, escorregou e acertou Sofia na testa. Ai! És tu a bruxa das lendas minhota, brincara Sofia, esfregando o local, mas seus olhos brilhavam com humor genuíno, não raiva. Daquele incidente nasceram horas de conversa à beira do Douro, sentadas num banco de granito desgastado pelo tempo, enquanto barcos Rabelo passavam carregados de vinho. Ana contara sobre o mar impiedoso que moldava sua infância, as manhãs acordando com o grito das gaivotas e o pai partindo antes do amanhecer, deixando um vazio que ela preenchia com desenhos de castelos impossíveis. Quer construir coisas que durem, Sofia. Não como as ondas que levam tudo. Sofia, mastigando o martelo de osso, o doce de Páscoa alentejano que trouxera na mala, partilhara suas próprias âncoras, as planícies de Évora onde corria descalça entre oliveiras, colhendo azeitonas que se transformavam em ouro líquido nas adegas familiares. O Alentejo é lento, Ana. Ensina-te a esperar pelo sol, pelo amor. Mas às vezes, cansa. Elas trocaram endereços rabiscados em guardanapos de papel, prometendo cartas. E as cartas vieram, grossas, perfumadas com lavanda seca do Alentejo que Sofia enviava, e cheias de esboços de Ana de Pontes sobre o Douro inspiradas nas curvas do corpo de uma estátua que vira no museu. Aos 16, Sofia visitou Matosinhos, caminhando pela praia de Lessa da Palmeira, onde as piscinas de Capelo desaguavam segredos ao Atlântico. Ana apresentara como a minha irmã de Alma do Sul e João, relutante, oferecer uma sardinha grelhada. Come, rapariga. No norte, enchemos o estômago para suportar o coração. Maria, com olhos de quem tecera sonhos em rendas, abraçara Sofia como uma filha perdida. A amizade solidificou-se em rituais, verões alternados entre Porto e Évora, onde Sofia ensinava a Ana a pisar uvas nas lagares, os pés tingidos de roxo como um ritual pagão, e Ana levava Sofia a concertos de fado no Coliseu do Porto, onde a voz rouca de uma fadista as fazia chorar por saudades ainda não vividas. Somos como as irmãs dos Maias, mas sem o incesto, só com o amor puro, ria Sofia, referindo-se ao romance de essa que devoravam juntas. Aos 17, uma crise testou os laços. Ana descobrira o pai em dívida com agiotas após uma pesca ruim e o stress a isolara. Foi Sofia quem viajou de autocarro noturno, chegando com um cesto de figos e um violão emprestado, cantando modas alentejanas até o amanhecer. Cansaço, quem me dera que tu fosses um pãozinho quente na mesa da minha mãe. Quando Ana partiu para Lisboa aos 18, o adeus no terminal de Campanhã foi um nó na garganta, como engolir um figo seco. Escreve todos os dias, mana, pedir a Sofia, os olhos úmidos como o Tejo em maré alta. E escreveu relatos de noites no bairro Alto, onde o cheiro de ginginha misturava-se a risos de estudantes e desenhos de Sofia imaginada nos azulejos da estação do Rossio. Sofia, ainda em Évora terminando o secundário, respondia com poemas inspirados em Camões, sonhando com a cidade das 7 colinas. Um ano depois, ela chegou a Lisboa com uma mala de livros e um coração acelerado, alugando o quarto com Ana num prédio decrépito perto do Chiado. Agora somos inseparáveis como o pastel de nata e canela, declarara Sofia, e Ana rira, puxando-a para um abraço que durou minutos, o mundo lá fora esquecido. A vida universitária as moldou como o vento faz às falésias da costa vicentina. Ana mergulhava em projetos de arquitetura, visitando sinos em Mafra e esboçando restaurações para o património Unesco, enquanto Sofia devorava sonetos de Florbela Espanca, cuja paixão lésbica sussurrada nas páginas as tocava profundamente. Noites de estudo viravam confissões, sinto-me tão viva contigo, Sofia. Como se Lisboa fosse pequena para nós. E Sofia, traçando o contorno do rosto de Ana à luz de uma vela, tradição de São Martinho, sussurrava, então expandimos-na. Como o império que sonhaste, menino. O beijo em Óbidos não foi o primeiro indício, mas o catalisador. Havia toques casuais que se prolongavam, uma mão na cintura durante uma dança no rancho de Évora, um olhar demorado enquanto partilhavam uma travessa de cataplana em Setúbal.
Após o beijo, o romance floresceu tímido, respeitoso. Passeios de mão dada em jardins escondidos, como o da Estrela, onde monges franciscanos passeavam sem julgar, jantares de bacalhau à brás cozinhado por Ana, regado a vinhos verdes de Sofia e cartas de amor escondidas em livros, com frases como "Tu és a minha amor encantada", despertando castelos no meu peito. Mas as sombras da sociedade portuguesa, essa mistura de abertura cosmopolita e raízes católicas profundas, começavam a alongar-se. Uma prima de Sofia, em visita de Évora, flagrara-as num abraço apertado e sussurrara para Manuel: "A tua filha brinca com fogo lésbico." O pai rira no início, mas a semente plantada cresceria. Em Lisboa, Ana enfrentava olhares no estúdio de arquitetura, onde colegas homens flertavam abertamente, e uma vez, um professor conservador comentara: "Mulheres como tu deviam casar e ter filhos, não sonhar com torres." Sofia, por sua vez, isolava-se em cafés literários do Chiado, lendo anais Nina em segredo, questionando se o amor delas era rebelião ou renascimento. O romance de Ana e Sofia entrelaçava-se com as veias de Portugal como as eras antigas nas paredes do convento de Cristo em Tomar. Nos 2 anos seguintes a Óbidos, elas cultivaram um amor que era poesia vivida, fins de semana em Évora, onde Sofia levava às ruínas romanas do templo de Diana, sussurrando: "Aqui, deusas amavam livremente. Como nós." Ana respondia com beijos suaves sob o céu estrelado, traçando mapas imaginários no corpo dela com dedos leves, como se arquitetasse um palácio de sensações. Em Lisboa, exploravam os miradouros, do que esperavam o nascer do sol sobre o Tejo, mãos entrelaçadas, sonhando com uma casa própria nas colinas de Alfama, com varanda para Fado e jardim para Manjericão. Culturalmente, imersas na alma portuguesa, elas participavam de festas que uniam tradição e intimidade. Na queima das fitas de Coimbra, durante uma visita, dançaram a noite toda ao som de marchas populares, vestidos com capas académicas que escondiam toques secretos. "Somos estudantes de vida, amor", ria Ana, enquanto Sofia roubava um beijo atrás de uma tenda. No Natal de 2013, em Matosinhos, esconderam o romance como um presente proibido. Sofia apresentada como amiga de Lisboa, mas partilhando olhares cúmplices sobre o filhós frito por Maria. João, alheio, contava histórias de pescarias e Ana sentia o coração apertado. O amor delas era uma ponte frágil sobre o abismo familiar. O primeiro conflito real surgiu em 2014, durante as festas de Santo António em Lisboa. As ruas do Alfama enchiam-se de sardinha assada e manjerico nos cabelos das mulheres, mas para elas era uma noite de celebração roubada. Dançando num arraial, Sofia sussurrara planos: "Vamos a Barcelona juntas, no próximo ano. Tu com o estágio, eu escrevendo." Ana hesitara, o peso da família como âncora, e se descobrirem? O pai. Mas o beijo sob os arcos iluminados selara o pacto. Contudo, uma foto acidental, tirada por um amigo bêbado e postada no Facebook, mostrou-as num abraço que parecia mais que amizade. A prima de Sofia viu, e o veneno espalhou-se. Um telefonema para Isabel, mãe de Sofia, que chorara: "Minha filha, o Alentejo não perdoa desvios." Sofia confrontou os pais numa visita a Évora, no outono dourado das colheitas. Sentados à mesa de azulejos, com pão de mafra e queijo de cabra, Manuel explodira: "Tu és a herdeira das vinhas. Casar com um rapaz decente, ter filhos, isso é o caminho." Isabel, lágrimas nos olhos, apertara a mão da filha: "Eu sei o que sentes, mas o escândalo." Sofia saíra tremendo, dirigindo de volta a Lisboa com o rádio tocando fado de Dulce Pontes, versos de perda que acuavam sua alma. Ana a encontrou no apartamento, envolvendo-a em lençóis cheirando lavanda, e naquela noite, o amor delas tornou-se refúgio. Conversas até o amanhecer sobre fugir para o Algarve, abrir uma livraria-café em Lagos, onde o mar seria testemunha imparcial. Mas a distância para Barcelona, em 2015, acelerou o inevitável. Ana partiu em maio, o coração pesado como as malas no cais do aeroporto. 6 meses, amor. Depois, juntas para sempre, prometera, o beijo final selado com a promessa de um colar de filigrana minhota que Sofia lhe dera, herança de avó, símbolo de uniões eternas. Em Barcelona, Ana emergia no trabalho, restaurando a Sagrada Família com toques de Gaudí que faziam pensar em curvas como as de Sofia. Chamadas noturnas eram o elixir: "Sinto-te no vento catalão, mas falta o teu cheiro de azeite", confessava Ana.
Sofia, em Lisboa, afundava-se em solidão, frequentando saraus literários no Lux, mas sempre voltando para o quarto vazio, lendo cartas antigas. O telefonema veio em julho, como um trovão no céu claro de Setúbal. Pai teve um AVC, Ana. Vem já. A voz de Maria tremia como folhas de videira. Ana largou ferramentas e voou de volta, encontrando o hospital em Matosinhos um labirinto de cheiros a desinfetante e orações murmuradas. João jazia pálido, o lado esquerdo paralisado, mas os olhos, aqueles olhos de tempestade, fixavam-se nela com mudo apelo. Sofia chegara de Lisboa no dia seguinte, trazendo flores de laranjeira de Alfama, e o abraço no corredor foi um bálsamo. Estamos juntas nisto, murmurara. A recuperação de João foi lenta, como vinha maturar em cascos de carvalho. Ana ficou em Matosinhos, cuidando dele com sopas de poeiras e histórias de Barcelona para distraí-lo. Sofia visitava fins de semana, ajudando com as refeições, mas o ar carregava tensão. Maria, grata mas desconfiada, notara os olhares. Essa tua amiga. É mais que isso, não é? Ana negara no início, mas o segredo transbordou numa noite de insônia, quando João, recuperando a fala, perguntara por aquela rapariga do sul. A confissão veio aos pedaços, e o furacão familiar desabou. O exílio em Setúbal começou sob uma chuva torrencial de agosto de 2015, as rodas do carro de Sofia chapinhando poças enquanto fugiam de Matosinhos como ladrões de corações. O apartamento era um cubículo acima de uma padaria, cheirando a pão quente e maresia adoçado, mas para elas era um castelo improvisado. Aqui reconstruímos, declarara Ana, pendurando desenhos seus nas paredes caiadas, enquanto Sofia enchia prateleiras com livros de José Saramago, cujas palavras sobre solidão os confortavam. Os primeiros meses foram de resiliência romântica, piqueniques na praia da Figueirinha, onde conchas eram colecionadas como memórias, e noites cozinhando arroz de marisco, rindo de anedotas alentejanas que Sofia contava para afastar fantasmas. Mas a perda corroía. Ana ligava para Maria diariamente, ouvindo silêncios pontuados por teu pai melhora, mas pergunta por ti, sozinha. João enviara uma carta fria, escolheste o caminho errado, filha. Volta quando aprenderes. Sofia, por sua vez, enfrentava o desterro do Alentejo. Manuel cortara as chamadas, e as vinhas que sonhara herdar agora pareciam um sonho distante, como as ruínas de Milreu em Estói. Sinto falta do cheiro da terra, Ana. Mas contigo planto novas raízes. Elas procuravam trabalho, Ana como freelancer em design gráfico, esboçando logos para cantinas locais, Sofia dando aulas particulares de português a turistas, recitando Camões com paixão que disfarçava a dor. O isolamento aprofundou-se no inverno, quando o vento do Atlântico ovava como lobos nas dunas de Troia. Amigas de Lisboa distanciaram-se, vocês sumiram, o que houve? E o preconceito local surgia sutil, olhares na mercearia quando compravam queijos de azeitão juntas, ou cochichos na igreja de Santiago onde tentavam paz dominical. Uma noite, após uma discussão boba sobre dinheiro, Sofia explodira. Vale a pena? Perdi a família por ti, e agora vivemos como mendigas. Ana, lágrimas nos olhos, abraçara-a, o nosso amor é a herança. Como o fado, nasce da dor, mas canta vitória. Para sobreviver, criaram rituais humanitários, voluntariavam-se no Centro de Apoio a Jovens LGBTQ+, em Lisboa, viajando de comboio para partilhar histórias em grupos onde meninas como elas encontravam voz. Somos prova viva, diziam, e isso curava. Sofia começou a escrever um diário, fragmentos que se tornariam saudades entretecidas, enquanto Ana desenhava ilustrações para ele, fachadas de casas com portas abertas para amores diversos. O livro, autopublicado em 2016, vendeu poucas cópias inicialmente, mas uma resenha no Público chamou de um hino lésbico à resiliência portuguesa, abrindo portas. O reencontro com as famílias em São João de 2016 foi o catalisador do clímax. Em Porto, as fogueiras deviam unir, mas dividiram. O jantar na Ribeira, com tripas à moda e vinho do Porto, virou interrogatório. João, apoiado numa bengala, acusara: trouxeste vergonha à casa. Manuel, convidado por Maria na esperança de reconciliação, revelara ter lido o conto de Sofia. Expor-nos assim? És traidora.
A traição de Manuel, usar o escrito para manipular, cortou fundo, e Sofia gritara: o amor não trai, o medo sim. A cena na ponte de Dom Luís I foi o ápice, o Douro abaixo rugindo como o coração delas, famílias gritando acusações de doença moderna e pecado contra Deus. Ana tirara o anel num gesto simbólico de perda, mas Sofia's recuperação, mergulhando emocionalmente para salvá-la, marcou o turning point. Não perdemos, transformamos, sussurrou, e elas partiram para Coimbra naquela noite, o carro cheio de malas e esperança renovada. Em Coimbra, a cidade das mil faces, académica de dia, romântica de noite com serenatas flutuando pelo Mondego, Ana e Sofia encontraram sol fértil para renascer. Chegaram em setembro de 2016, o ar fresco de outono carregado de castanhas assadas e o eco de trombetas estudantis. Alugaram um quarto na Baixa, perto da Sé Velha, com vista para o rio que serpenteava como uma fita de seda. Aqui as tradições abraçam o novo, dissera Sofia, e era verdade. Coimbra, berço da nação, pulsava com uma abertura que Lisboa invejaria, suas bibliotecas joaninas guardando segredos de rainhas como de Leonor, cujos amores transcendiam normas. Ana conseguiu o emprego no mosteiro de Santa Cruz quase imediatamente, restaurando afrescos renascentistas com toques delicados, como se curasse feridas antigas. Cada pincelada é uma declaração de amor ao passado, confidenciava a Sofia nas pausas, voltando com mãos manchadas de tinta ocre. Sofia, lecionando literatura na universidade, cativava alunos com aulas sobre a saudade como ponte, de Camões a contemporâneas quer, citando Flor Bela e Sofia com paixão que inspirava debates acesos. Vocês duas são como personagens de um romance meu, brincavam os estudantes, alheios à profundidade real. A reconstrução foi gradual, tecida com fios cotidianos portugueses. Manhãs começavam com galão no Café Santa Cruz, discutindo planos. Um dia, uma casa com jardim para rosas de Évora, sonhava Ana. Tardes de passeios pela Quinta das Lágrimas, onde a lenda de Pedro e Inês as tocava, amor trágico que virava imortal. Nós não acabamos em ossos, acabamos em vida, murmurava Sofia, beijando a mão de Ana sob a fonte sangrenta da história. Noites eram de criação, o livro Saudades Entretecidas ganhava forma, com contos de Ana ilustrados por ela mesma, narrativas de irmãs de alma em vilas alentejanas, amantes em castelos sintrenses, todas culminando em vitórias emocionais. Os laços familiares, porém, permaneciam frágeis como porcelana de vista alegre. Cartas esporádicas de Maria chegavam. Teu pai caminha melhor, mas o coração dói. Perdoa-nos. Manuel enviava cheques anónimos para as vinhas que perdeste, mas sem palavras. Uma visita surpresa de Isabel, mãe de Sofia, em Natal de 2017, quebrou o gelo, trazendo pastéis de tocinho do São de Évora, ela abraçar as duas. Eu rezo pela vossa felicidade. O Alentejo é grande, o amor maior. Foi o primeiro passo, humanizando a transição. O lançamento do livro em 2018, na Feira do Livro de Lisboa, foi catártico. Sob o toldo do pavilhão português, com o cheiro de papel novo misturado bifanas, elas leram os certos para uma multidão mista, ativistas, curiosos, famílias. Maria aparecera, buquê em mãos, e sussurrara a Ana, eu li tudo. É bonito, como as rendas que teço. O aplauso foi ensurdecedor e naquela noite, num jantar em Cervejaria Ramiro, com percebes e vinhos do Dão, Ana e Sofia brindaram, pela perda que nos fortaleceu. A consolidação veio em 2019, quando o livro ganhou o Prémio Literário Fundação Inês de Castro, Ironia Poética para um Amor Inspirado na Rainha Mártir. O prémio financiou a casa em Monsanto, mas mais, abriu diálogos. João visitou Coimbra, trêmulo, e admitiu, eu temi perder-te, mas perdi mais no medo. Manuel seguiu, numa Páscoa de 2020, pisando uvas com Sofia em lagares simbólicos. Desculpa a traição. O vinho ensina humildade. O casamento em 2020, na Capela dos Ossos de Évora, foi a apoteose da jornada, um ato de rebelião serena contra o passado, abraçando a mortalidade para celebrar a eternidade. O sol de verão filtrava-se pelas janelas ogivais, iluminando os ossos cravejados como um momento mori que virava hino à vida. Ana, num vestido branco de renda minhota bordada por Maria, caminhava ao braço do pai, João, cuja bengala agora batia ritmada como um coração regenerado.
Tu és a minha arquiteta de pontes, filha, murmurara ele, olhos úmidos. Sofia esperava ao altar, em fato azul claro evocando os azulejos alentejanos, com Isabel ao lado, lenço de lágrimas pronto. Os votos foram tecidos de Portugal. Ana prometeu construir contigo castelos de sonhos, como os de Óbidos. Sofia, cantar-te fados de Vitória, como Amália faria. Testemunhas, amigas de Coimbra, ativistas de Lisboa, aplaudiram e o padre, progressista, abençoou. No amor, todos somos ossos esperando pela graça. A recepção, nas vinhas de Manuel, fluiu com vinhos robustos e danças de rancho, onde famílias misturadas, norte e sul, tradição e modernidade, riam juntas. Manuel ergueu taça, pelo caminho pavimentado com anos, e a vitória do coração. Anos depois, em 2025, na casa de Monsanto, a mais portuguesa, com suas bolas de granito rolantes como metáforas de superação, Ana e Sofia vivem uma vida humanitária. Ana lidera projetos de património inclusivo, restaurando conventos para centros LGBTQ+, Sofia publica best-sellers que educam sobre amores diversos, inspirando jovens em escolas de Évora e Porto. Visitas familiares são rotina, natais em Matosinhos com bacalhau e histórias de João, Páscoas em Évora com ovos pintados por Isabel. A perda do adeus forçado tornou-se lição. O coração vence quando pavimentado com empatia, como as estradas romanas que ainda ligam Portugal. E assim, o caminho de irmãs de alma para amantes, testado por traições e saudades, emerge vitorioso, um testamento à resiliência portuguesa, onde o amor, como o Tejo, flui eterno.